Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Olá, meus queridos. Nós aqui de novo. Vocês ouviram um pedacinho da música aqui, né? Eu não posso, ou pelo menos não deveria, de soltar toda o musical que eu gostaria, porque dizem que o YouTube não permite. Mas eu fiz a introdução para vocês entenderem sobre qual assunto nós iremos falar nesta noite. Vocês viram essa letra? Eu tive ouvindo e traduzindo essa canção do Queen. Eu achei assim fantástica a letra. Esse homem todos sabem, né? O Farrokh Bulsara. Ele fala que ele é inglês, mas ele é de origem indiana. Seus pais eram indianos. E ele nasceu em 5 de setembro de 1946. Lá em Zanzibar. Zanzibar é uma pequena ilha. Eu até anotei aqui, eu adoro geografia, mas a gente não consegue lembrar tudo, né? Então eu coloquei umas referências aqui que eu achei interessante, eu vou ler para vocês, para ficar mais fácil de entender. Temos o Quênia, temos Moçambique, Madagascar, Tanzânia, e a capital da Tanzânia, Dar es Salaam, que fica no litoral africano, banhado pelo Oceano Índico. E bem em frente, ou bem do lado assim, tem a ilha Zanzibar, exatamente. Então o Bulsara nasceu lá em 1946. Depois ele cresceu, né, teve uma pequena infância, foi morar lá na Índia, porque os seus pais eram indianos. E a Inglaterra perdeu o domínio sobre aquela região. E eles foram morar em 1962 em Londres. E o Farrokh Bulsara, ou Fred Mercury, começou os primeiros passos artísticos ali em Londres. Então, eu anotei aqui que foi em 1970 que eles começaram foi fundado, né, o Queen, esse conjunto maravilhoso, esse conjunto que viajou o mundo. Eles ganharam o mundo através da música, da arte. E depois teve um filme, né? Muitos de vocês, muitos de nós, eu principalmente assisti o filme do Queen, do Freddie Mercury, a história, a narrativa, a biografia. E eu me alegrei, mas eu me entristeci muito também, sabe? Porque eu vi que era um homem que ele queria alcançar o mundo, e ele conseguiu. Mas ele perdeu para o mundo, para as drogas, para os envolvimentos dele com várias pessoas, né? E por fim a AIDS, e que o levou à morte prematura, né? Bem cedo. Isso tudo a gente se entristece, porque será que vale a pena? Mas eu queria que essa síntese voltasse a todos nós, e todos nós começássemos a tirar isso daí como proveito. Será que vale a pena a gente ganhar o mundo e perder a nossa essência? A Bíblia fala sobre pessoas que ganham o mundo inteiro e que perdem a sua alma. Quando eu digo que perdem a sua alma, eu digo não, a Bíblia diz, né? Mas eu também digo, porque quando nós perdemos, e muitas vezes, eu anotei aqui alguns casos, como a tristeza, como a falência da nossa alma, a busca incessante para a gente ter aquilo que a gente acabou perdendo na nossa origem, o estresse do dia a dia, aquela angústia que muitas vezes visita o nosso coração. Quando a gente vai traduzir essa música do Freddie Mercury, ele fala, primeira palavra interessante, ele começa clamando pela mamãe. Nesse momento eu tenho vontade de abandonar esse texto e falar só sobre a figura materna, sobre a mamãe. Rapaz, mamãe é um ser assim, a gente não consegue descrever. Eu diria que a mãe é a representante do próprio Deus na Terra. E não é só a mamãe da nossa espécie humana. Todo o ser feminino, mamãe, vê os animais, vê os pássaros. Observe cada um deles, o aconchego de mamãe. A gente começa agora com essa facilidade de olhar na internet. Dias atrás, quando houve aquele incêndio devastante no Mato Grosso,
um fotógrafo conseguiu colher uma foto de uma ave morta ao lado do ninho, com dezenas de ovos. Então, dá vontade de chorar, de ver o que é mamãe. E mamãe age de forma natural. Não tem como explicar o que é mãe. E esse homem, na profundidade da sua angústia, ele começa: mamãe, acabei de matar um homem. Apontei uma arma para sua cabeça, puxei o gatilho e agora ele está morto. Aí a gente, uma vez até, um amigo falou assim: Delton, não ouve essa música. Ele fala que ele matou um homem, né? Ele não deve ficar ouvindo essa música. Mas música do Freddie Mercury é uma espada de dois lados. É a parte artística, é a parte assim, é o hit, é a estrela, é a arte, ela traduzindo através da vida, é coisa fantástica. E a letra, se você observar a tradução, ele continua: mamãe, a vida havia acabado de começar, mas agora eu joguei tudo fora. Mamãe, eu não quero fazê-la chorar, mas se eu não retornar a essa mesma hora amanhã, siga em frente, como se nada realmente importasse. Tarde demais. Chegou a minha hora. Sinto arrepios descendo a minha espinha. Meu corpo está doendo toda hora. Adeus a todos. Tenho que partir. Tenho que deixar vocês e encarar a verdade. Mamãe, eu não quero morrer. Às vezes eu não queria ter nascido. Traduzam a letra e observem se não existe aqui alguém angustiado, alguém doente de fato, alguém clamando por ajuda. E quem é o ponto de referência? Quem é o porto seguro dele? É a mãe. A mãe nesse momento é tudo. Olha, quando ele fala que ele matou um homem, todos os dias ou sempre nós matamos alguém. E não usamos arma não. Nós usamos a língua para proliferar palavras negativas para alguém. Então, através disso, a gente também está matando alguém. E olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Eu colhi lá no livro de Provérbios, no capítulo 12, diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha, nobres, quero dizer para vocês que muitas vezes nós não precisamos usar arma. Eu até acredito que o Fred não usou nenhuma arma. Isso daqui é uma letra, isso daqui é uma... Esse homem era tão inteligente, tão capaz, que se você falasse para ele assim: olha, Fred, eu fui ali no mercado agora há pouco e vi o preço dos ovos, e vi o preço do café, e vi o preço da picanha. Rapaz, eu não trouxe nada. Eu passei na prateleira, peguei apenas um chocolate e vim aqui. Aliás, eu trouxe dois. Eu trouxe um para você e um para mim. Rapaz, é o suficiente para esse camarada fazia, né? É o suficiente para ele fazer uma música estourar no mundo inteiro. Que o cara tinha uma capacidade inacreditável. A capacidade dele é um dom natural. É como o Pelé jogar bola. É fácil. Mas eu quero levar vocês, a todos nós, a refletirmos se vale a pena. Eu ia até pegar algumas sementes e eu acabei esquecendo. E eu ia mostrar para vocês que a nossa vida, ela é como a semente. E quero dizer também que o Senhor Jesus, na palavra dos evangelhos, ele deixou para nós, eu anotei aqui, deixa eu só me localizar, em João 3, capítulo 3, sobre nascer de novo. Como que nós vamos nascer de novo? Como que nós vamos ser uma nova pessoa? E ele disse: olha, o Senhor Jesus, olha, você pode mudar a sua vida assim, ainda que você seja uma pessoa extremamente doente, angustiada, buscando o estrelato na sua vida. Porém, se a sua vida está vazia, como estava do Fred, olha, eu dou um conselho para vocês. Vocês precisam nascer de novo. Somente nascendo de novo, o Espírito de Deus poderá se apossar da sua alma. E assim você irá lançar por terra toda a sua angústia, toda a sua dor. E ele complementa dizendo: se você nascer da água e do Espírito, publicamente, principalmente, esse é um dos primeiros passos que nós temos para ter comunhão com Deus, para que o Espírito de Deus tenha liberdade sobre nossa vida
e que toda a nossa dor, nossa angústia, nossos traumas, porque nós crescemos e muitos de nós já não temos mais a mamãe, mas nós temos aquela que foi um dia a figura mestre, ela é a figura do próprio Deus. Então essa transmissão de que nós esquecemos a mamãe de carne e osso e vamos para o Espírito de Deus, do próprio Deus, para que Ele nos receba, transforme a nossa vida e que tudo que nós estamos buscando nessa terra, porque é passageiro demais. Você vê o Fred, uma estrela que se acendeu e que de repente já não existe mais. Poderia estar conosco, morreu novo, aos 46 anos. Então, essa é a minha palavra para vocês em relativo àquela pessoa que está angustiada, deprimida, depressiva, doente, com dor e que precisa ter um encontro com o Senhor Jesus para a salvação que começa aqui na terra. Não adianta a gente continuar lutando com as nossas forças. Nossas forças vão ceder logo, porque o tempo passa. Eu reservei aqui para nós sobre esse tema que é da tristeza, da ansiedade, do desespero, do desânimo. A Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: venha a mim todos os que estáis cansados. Será que o Fred teve oportunidade? Eu acredito que sim. Mas infelizmente nós não sabemos como que foi a transição dele, a passagem dele. E isso daí todos nós vamos ter que encarar um dia. E isso daí ninguém pode te ajudar. Nem médico, nem mãe, nem cuidador, ninguém. Somente você e Deus. Eu quero deixar aqui, antes de terminar, eu quero ler para vocês. Eu separei aqui. Deixa eu localizar. Os Salmos de número 90. Eu vou puxar aqui, só um minuto. Salmos de número 90. E ele é bem completo. E ele fala exatamente da nossa essência, da nossa necessidade e da nossa busca e do resultado. O próprio Deus. Se nós não se afirmar em Deus, nós vamos sofrer sozinhos. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são os Teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu levas como uma corrente de águas, e como um sono de manhã são como as ervas que crescem. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se, seca e joga fora. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste a nossa iniquidade e os nossos pecados em oculto, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando, e a Tua indignação passando em nossos anos como um conto que se conta. Os dias de nossa vida chegam a 70, e alguns, pela robustez, chegam a 80, e o orgulho deles é só canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegrem-se pelos dias em que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória para os Teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das Tuas mãos. Sim, confirma a obra das Tuas mãos. Muito interessante esse salmo. Melhor do que a letra do Freddie Mercury. Vocês gostaram do vídeo? Espero que tenha gostado, que sirva para vocês de grande valia. Que nós venhamos a refletir se vale a pena a gente buscar tantos recursos nessa terra e esquecer da nossa alma. A Bíblia fala que o mundo inteiro não poderia comprar a nossa alma. Nota-se então de que você tem um valor sem mencionar valores monetários. Não tem valor, nenhum dinheiro consegue comprar a sua pessoa, a sua alma. Portanto, façamos uma oração ao Senhor e clamamos pela sua misericórdia.
Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.